pessoal, vamos continuidade a nossa disciplina, gestão de pessoas 3. Nós estamos na nossa aula de número 5. Okay? Então, nós falamos nas outras aulas sobre os conceitos de higiene, segurança e qualidade de vida no trabalho e essa relação e essa questão de higiene, segurança do trabalho tem a ver com o gestor de pessoas, tá? Nós vemos também um pouco sobre a legislação da segurança, de saúde e segurança do trabalho, a questão das normas regulamentadoras, um pouco dessa tipo de legislação, tá? Então hoje nós vamos focar, a partir de agora, em algumas, acho que umas 2 ou 3 NRs que são aí as mais importantes na questão da gestão de pessoas. Nós vamos começar aí com a questão do PPRA, que é a norma regulamentadora número 9, Programa de Proteção de Riscos Ambientais. Então, nós vamos estar falando nessa aula sobre ela. E provavelmente na próxima aula aí sobre a NR7, que vai tratar do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o PCMSO. Okay? Então, um pouco sobre as consequências aí de você não cumprir com essa legislação, essa questão da norma regulamentadora, tá? Não só a número 9, mas como as demais normas obrigatórias aí, ela pode acarretar graves problemas, como multas pesadas aplicadas, tá, pelo Ministério do Trabalho, ou até mesmo a suspensão por um prazo indeterminado aí das atividades da empresa. Você não cumprir essa norma regulamentadora, você não ter esse programa de riscos ambientais, por exemplo, se há uma fiscalização do Ministério do Trabalho, você pode ter essas multas pesadas ou até mesmo, dependendo do caso, a suspensão da atividade da empresa. Falando de modo geral aí um pouco sobre a norma regulamentadora, o nosso objetivo aqui não é curso de técnico de segurança, a gente dá um parecer aí bem por cima aí da necessidade, do que trata um pouco a norma, tá? Mas a questão de aprofundamento mesmo a gente não tem como adentrar nessa matéria, que são muitos detalhes, então necessitaria aí de um tempo bem maior para poder estar discorrendo sobre esse assunto. Tá? Então, de uma forma geral, só para nós termos uma noção como administrador, como gestor de pessoas, o que é o PPRA, o que é esse programa, essa norma NR9 e quais são os fundamentos, tá? A base, os principais conceitos dela. Tá? Então, é uma norma regulamentadora aí, estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregador. Ele está dizendo aí que essa norma, todas as instituições, todas as empresas, micro, pequenas empresas que admitam trabalhadores como empregados ali dessa empresa, ela vai necessitar, é obrigatório a elaboração e implementação dessa norma, tá? Esse programa de prevenção de riscos ambientais. Tá? Então, desde a pequena padaria, o pequeno comércio, desde que quando você já tem um empregado ali, essa norma ela é obrigatória, a elaboração e a implementação dela. Tá? Então, esse programa de prevenção de riscos ambientais. Ele visa aí proteger a saúde e integridade do trabalhador. O nome aí, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, pode trazer uma confusão inicial aí, mas ela vai muito além do viés aí de meio ambiente, recursos naturais, tá? Ela vai tratar das questões dos perigos, dos riscos de acidentes do trabalhador dentro do ambiente de trabalho. Então, por isso de riscos ambientais. São aqueles riscos encontrados em um ambiente de trabalho. E ela visa aí a proteção da saúde e integridade desse trabalhador através dela, tá? Ela vai trabalhar aí com 4 pilares aí, a questão da antecipação, reconhecimento, avaliação e controle dos riscos ambientais, tá? Então, a antecipação, ou seja, quando eu tenho um projeto na empresa, que eu vou fazer alguma coisa nova, entrar com um projeto novo, eu vou tentar me antecipar aos possíveis riscos que esse projeto, que esse novo processo, esse novo produto possa trazer, tá? Eu vou reconhecer, trabalhar com a questão do reconhecimento. Quando eu antecipo ele, eu vou tentar reconhecer os riscos existentes
que ali em determinada função, em determinada área ali há aquele risco, eu reconheço que há aquele risco, eu vou fazer depois uma avaliação, avaliar esse risco aí, quais são os potenciais aí desse risco, e fazer um programa ali, tá? Para elaborar um plano de ação para eliminação ou ao menos para diminuição desse risco. E por fim aí eu vou fazer o controle desse risco, tá? Então são os quatro pilares aí que essa norma vai trabalhar: a questão da antecipação, reconhecimento, avaliação e controle do risco no ambiente de trabalho. Ele é uma parte integrante, tá? PPRA, aí, essa norma, ela trabalha em conjunto com as demais normas, tá? Principalmente aí na questão da NR7, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o PCMSO. Esse programa aí de controle também é um documento elaborado aí obrigatório que você tem que ter dentro da empresa aí quando você tem empregados. E ele vai trabalhar a questão dos riscos identificados na NR9. Então, uma acaba complementando a outra aí, tá? Ali o departamento médico na NR7 vai, de acordo com os riscos definidos, os riscos ali reconhecidos no PPRA, ele vai trazer a questão dos exames necessários, exames periódicos, toda a questão médica necessária para controle, prevenção, controle ali, preservação do trabalhador dentro desse ambiente, desse risco no ambiente de trabalho. Okay? Essa norma aí, esse programa, ele vai identificar alguns riscos, tá? Alguns agentes, são os riscos físicos, riscos químicos e biológicos. Então, o que são os riscos físicos? Considera-se os agentes físicos as diversas formas de energia que possam estar expostos aos trabalhadores. Então, são aqueles riscos como alta temperatura ou baixa temperatura, trabalhar num frigorífico ou trabalhar numa siderúrgica. São exemplos aí de temperatura que é um risco de que o trabalhador ele tá sujeito ali durante a sua jornada de trabalho, tá? O ruído alto que pode trazer algum prejuízo aí à audição do trabalhador, pressões anormais, vibrações, radiações, ultrassom, tá? Tudo isso daí são os agentes físicos, são os riscos aí que o trabalhador pode encontrar no ambiente de trabalho. Os químicos são aqueles agentes químicos, tá? Que podem trazer algum prejuízo à saúde também. São classificados como riscos associados a agentes químicos, determinadas substâncias ou compostos que podem afetar o organismo por meio aí de vias respiratórias, como poeira, fumo, gases, vapores, tá? E também substâncias ou compostos aí que podem afetar a pele ou de uma forma acidental ou não, esse é ingerido e trazer um prejuízo à saúde também. Esses são os riscos químicos encontrados dentro do ambiente de trabalho. E há também os riscos biológicos, que são aqueles agentes biológicos tipo bactérias, vírus, parasitas, fungos, protozoários, tá? São todos aqueles agentes biológicos encontrados no ambiente de trabalho que possa trazer algum risco na saúde do operador. Então, tudo isso tem que estar descrito lá no PPRA. Quanto à estrutura, a estrutura do documento em si, ela deve ter um detalhado um planejamento anual, tá? Faz as prioridades, as metas, o plano de ação, o cronograma a ser cumprido nesse programa. Ela deve ter as estratégias, as metodologias a serem adotadas, tá? Tipo de ação, a estratégia, como que eu vou fazer determinada meta ali do programa, determinado ponto do programa ali. Especificações quanto às normas e registro, tá? Informações sobre a periodicidade desse PPRA, de quanto em quanto tempo eu vou ter que revisar ele, vou ter que estar trabalhando nesse PPRA, tá? Ela traz aqui também, ó, que é determina que todos os anos o PPRA ele deve ser renovado. Mesmo que você não tenha mudança ali quanto aos riscos encontrados no ambiente de trabalho, ele deve ser renovado pelo menos uma vez por ano.
Isso não quer dizer que tem que ser só de ano em ano, tá? Sempre que tiver aí um agente novo que pode causar prejuízo ao trabalhador, ele pode e deve ser renovado esse programa aí de prevenção de riscos ambientais. Essa questão da periodicidade ali dele. E mais, quanto à elaboração do documento, do programa em si, tá? Então ele vai trabalhar primeiro aí com a antecipação dos riscos. Você vai tentar se antecipar, detectar, antecipar esses riscos. Você vai ter que definir umas metas, prioridade para controle desse risco, fazer análise dele, implantação de medidas para controle, tá? E por fim o monitoramento, disposição dos trabalhadores nesse ambiente. Como nós dissemos lá, você vai ter que ter a antecipação, o reconhecimento, trabalhar nele e controlar esses riscos. Okay? Por fim, aqui também o registro. Vai ter que a norma diz que você tem que ter um registro completo aí dos dados desse PPRA. E mais, quanto ao reconhecimento dos riscos, tá? Pela norma, discriminação do risco, o que que ele é, a identificação, a localização, qual que é o local que tá esse risco dentro da planta ali, quais os meios de propagação, as funções, quem são as pessoas, qual é a função, o cargo de cada pessoa, o número de trabalhadores exposto dentro desse determinado risco, dessa determinada área, tá? Então, tudo isso vai ter que entrar no programa de prevenção de riscos ambientais. E mais, descrição de todas as atividades e a relação de possíveis danos à saúde, quais são os possíveis danos que esse risco pode trazer, e as medidas de controle já existentes no ambiente de trabalho. Análise também quanto à ocorrência e exposição, ela determina que deve ser feita uma constante aí, revisão, tá? Alterações devido às exposições. Ela vai trazer também a questão das responsabilidades, tanto do empregador quanto as responsabilidades do empregado em relação ao programa de prevenção de riscos ambientais. Então, quanto à questão do empregador, ele tem aí a responsabilidade, ele é responsável de planejar, executar, implementar e garantir o cumprimento de todos os itens que são apontados no programa, tá? E o empregado, o trabalhador ali, as responsabilidades dele são participar, colaborar, contribuir para a implementação de todas as ações apontadas, obedecer às orientações oferecidas nos treinamentos referente a essa questão e sempre comunicar ao superior imediato quanto a possíveis ocorrências de riscos no ambiente. Então, todas aquelas possíveis ocorrências de risco que podem ou não estar ali descritas no PPRA, é uma responsabilidade do trabalhador comunicar à sua chefia, ao seu superior imediato ali, essa questão. Okay? Esse daí é um pouco sobre norma regulamentadora número 9. É uma visão bem breve ali, só para nós termos noção do que é essa norma, do que ela trata, tá? Qual que é o papel do gestor de pessoas nessa questão do programa de proteção e de riscos ambientais, ok? Nas próximas aulas vamos estar falando um pouco sobre algumas outras normas e sempre relacionando aí com a questão do papel do gestor de pessoas com essas normas, com essa questão de segurança do trabalho, ok? O material está no Teams, a atividade também está lá. Qualquer dúvida podem entrar em contato. Bom descanso, bom estudo para vocês.